eu sou Isabela Reggioli e a partir de hoje estarei com vocês aqui no programa Entre Conversas. Hoje vamos falar sobre o discernimento profissional e a importância do acompanhamento psicológico e familiar. Não saia daí! Todos nós já respondemos ou já fomos questionados sobre a seguinte pergunta: o que você vai ser quando crescer? E é normal, às vezes, ficarmos com o sentimento de que não temos interesse em nada, ficarmos inseguros ou até mesmo perdidos diante de tantas opções. De acordo com pesquisas, o jovem é submetido a fazer a escolha profissional desde muito novo. E quando essa opção não é assertiva logo de primeira, acaba gerando vários problemas, como a ansiedade e a depressão. E quem vai abordar esse assunto com a gente e responder todas essas perguntas é a psicóloga Bárbara Angelidada, especialista em jovens e adolescentes com ênfase em carreira profissional. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Isa. Queria agradecer por esse convite, por falar desse tema tão relevante, um tema que eu tenho estudado e me dedicado aí na clínica também, então agradeço por isso. Então, a gente vai começar agora com as perguntas. E, Bárbara, comenta com a gente um pouquinho como a família e os amigos, as pessoas que estão próximas desse jovem, pode ajudá-lo nesse momento de escolha, nesse momento de dúvida. Bom, como você falou, esse é um momento que pode gerar muita dúvida para muitos jovens e muitos adolescentes. Então, antes da gente pensar como a família pode ajudar, eu acho que a gente precisa começar refletindo sobre como esse é um momento que gera no jovem e no adolescente uma angústia muito grande, justamente porque é a primeira grande escolha da vida dele, né? Então, é uma das primeiras coisas ali em que ele vai precisar tomar uma decisão sozinho. E por estar ali num processo de constituição da identidade, né, principalmente no período da adolescência, ele pode não ter muito bem definido alguns aspectos. E isso causa ali uma dor muito grande para alguns adolescentes. Eles precisam de suporte, né? E pensando sobre isso, eu acho que a família, os amigos, eles entram como essa base, como esse suporte, né? Para incentivar. E eu acho, Isa, que muito mais auxiliando eles a levar para um direcionamento do que faça sentido para eles, sabe? Diminuir um pouco a cobrança, que normalmente é o que, né, acaba acontecendo, porque a família se preocupa com esse jovem, então eles querem o bem deles, querem, né, o melhor, boas escolhas, mas eu acho que por ser um momento de uma cobrança muito grande, eu acho que a gente precisa de muito acolhimento, né, acolhimento e compreensão. E acho que também estimulá-los de alguma forma a ir encontrando esses espaços, né? Então, se a família não tem muita informação, por exemplo, para ajudar no quesito profissional, falar das escolhas, das profissões, das faculdades, buscar ali uma ajuda, né, com pessoas que tenham esse conhecimento. Sim. Hoje em dia é muito ouvido falar que o jovem desde cedo ele está submetido a estudar muito, a se dedicar muito, vestibular, provas, cursinhos. Então, acaba gerando uma aflição muito grande nele. De que maneira, que exercícios, que atividades eles podem estar buscando para amenizar essa autocobrança deles? Essa é uma das grandes questões, assim, eu acho que é até um dos maiores desafios que a gente enfrenta e percebe quando a gente está em contato ali com jovens e adolescentes. Eu acho que assim, Isa, como psicóloga, óbvio, né, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, mas o autoconhecimento, ele precisa ser a base dessa questão, principalmente da escolha profissional. A gente gosta de separar, quando vou fazer um processo de orientação profissional, né, nós psicólogos, a gente acaba usando uma base que é de trabalhar 3 aspectos com esse jovem. O autoconhecimento, né, o olhar para a profissão, então o conhecimento da profissão que ele vai querer seguir ou que ele tem interesse, e depois fazer um planejamento, um projeto de vida. Só que eu brinco que não dá pra gente fazer essa sequência, né, se a pessoa não passou pela base, pelo olhar para si, né? E esse olhar para si vai mudar muitas das coisas, porque a autocobrança vem, né, de como essa pessoa foi constituída, do espaço em que essa pessoa cresceu, da escola, muitas vezes, do ambiente. Então, eu acho que a autocobrança é uma coisa que precisa ser trabalhada com o tempo, né? Poder ter uma noção de processo, um entendimento de que é um
um exercício que leva tempo, né? Escolher a profissão é algo que a gente às vezes não acerta de primeira, é algo que vai mudar, e eu sempre brinco que vai mudar, porque mesmo que a gente faça uma escolha profissional e siga com ela pro resto da vida, no meio do caminho a gente vai mudando algumas coisas. Então a gente ou muda de área, ou então a gente percebe que uma outra coisa é melhor, ou que tem um outro caminho que faz mais sentido. Então acho que é levar um pouco mais essa escolha, claro, como uma escolha muito importante, mas uma escolha que tá sujeita a mudanças, né? Sim. Conseguir olhar como um processo mesmo. Uhum. E essa questão que você falou sobre a questão do tempo, da escolha, da mudança, é uma coisa que as pessoas acham, eu preciso acertar de primeira, é agora ou nunca. E, querendo ou não, ele é muito novo para certas... ele é muito novo para certas escolhas tão assim, sabe? Decisivas, né? De alguma forma eu falo que é isso. Então é muito novo. Então, como fazer ele entender? Eu acho que essa é uma questão bem complexa, porque eu acho que isso vem de um ponto até social mesmo, cultural. Então a gente teria que fazer pequenas mudanças, né? Começar por isso. Mas eu acredito assim, que pensando no jovem em si, a grande questão que eu acho que a gente precisa trabalhar é de poder ter uma rede de apoio, né? Assim como você já começou citando, como fazer a família e os amigos, né, auxiliar. Então, eu acho que isso é de extrema importância, uma rede de apoio é extremamente importante. Até porque, né, Isa, no ambiente escolar, quando a gente tá ali no terceiro ano, a gente só ouve falar disso. Exato. A gente absorve vestibular, num cursinho, né? É isso o tempo todo. Então, o que eu tenho que fazer? Como que é a nota que eu tenho que tirar? Então, isso vai sobrecarregando muito esse jovem. E ele está vivendo a vida naquele momento para isso, né? Quando a gente se forma, a gente entende que tem outras coisas, outras... vamos assim dizer, áreas da vida que a gente precisa também cultivar, que não só a da carreira profissional. Mas, muitas vezes, por estar muito imerso ali... Essa é a visão e a ideia que eles têm. Então, eu acho que a gente precisa começar mostrando também esse lado. E eu acho que isso vem com rede de apoio, vem com família, vem com a escola também, se propondo a fazer tudo isso. E o trabalho desse jovem, né, que muitas vezes precisa de ajuda de um profissional para isso. Com certeza. E, Bárbara, conta para mim, como que ele pode estar procurando essa ajuda? Em que momento ele vai sentir assim, eu preciso de um aconselhamento profissional para estar sendo guiado para o melhor caminho? Bom, a gente tem duas formas de fazer isso, né, dentro da psicologia. Então, ele pode buscar uma ajuda terapêutica, né, ir para uma psicoterapia, então fazer esse trabalho mesmo de psicoterapia, e aí ele não precisa ter necessariamente essa demanda da orientação profissional, mas se ele quer fazer um trabalho focado, assim, né, tá em um momento bem de angústia ali, mais pro segundo, terceiro ano do ensino médio, ou então passando por uma transição de carreira, ou já tentou alguns cursos e não tá se encontrando, eu acho que seria interessante a gente pensar na opção da orientação profissional, porque ela é um processo mais focado no âmbito da profissão. Sim. Agora, se a gente pensar na autocobrança, na ansiedade, né, nas questões que vêm envolvidas com esse processo de escolha, acho que seria muito legal também esse adolescente, esse jovem, né, e essa família apoiar também que eles busquem um processo terapêutico mesmo, porque aí a gente consegue trabalhar essas questões um pouco mais a fundo. Com certeza. E uma coisa também que eu queria ressaltar, eu li essa semana uma frase que dizia assim, e tem total ligação com o que a gente está falando, porque você está na fase certa. Às vezes, o jovem, o adolescente, a pessoa que está no ensino médio, ela está tão desesperada que ela fica, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que entrando nesse curso eu vou estar? Mas você está na fase certa, você está cursando no momento certo. Então, tudo tem o seu tempo, né? Então, o jovem, ele precisa compreender isso. E quando ele compreender isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, né? Com certeza. Mas acho que em decorrência, né, de todas as questões, para eles muitas vezes fica difícil mesmo ter esse reconhecimento, né? Acho que é muito importante que a gente possa, a gente assim, todas as pessoas que, né, estão ao redor desse jovem ir mostrando isso mesmo. E acho que isso começa muitas vezes em casa, né? A gente vê os nossos pais falando que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que ser alguém na vida, ou ouvindo vários discursos assim, muitas vezes a gente acaba resumindo tudo a isso, né? Então é importante a gente poder ir entendendo. Claro, o trabalho é um ponto importante, o trabalho é parte da nossa identidade, é por isso que a gente precisa falar dele.
Mas também tem muita coisa pra gente viver, né? E é Sim. importante eles cultivarem tudo isso também. E Bárbara, e por fim, o que você acredita que o jovem ele precisa estar disposto a aceitar nesse período? O que você acha que ele pode, assim, se tranquilizar? Bom, eu posso ficar tranquilo quanto a isso porque eu estou no meu momento. Eu acho que uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante com os jovens é o fato da idealização. Eu acho que isso acontece muito no período da adolescência. Eu acho que o que a gente pode trazer, eu não sei se conforta, muitas vezes angustia de início, mas depois pode confortar. É justamente o fato de que isso vai mudar, de que isso muda, né? Nós mudamos o tempo todo, a gente às vezes pode ter ali traços de personalidade ou coisas que a gente carrega para o resto da vida, mas se eu moro numa casa, né, em que eu investi dinheiro, tempo, eu me dediquei, eu fiz muito naquilo, e em um momento da minha vida eu saio dessa casa, com certeza é para eu ir para uma casa melhor, para uma casa que faça mais sentido para mim, né? Então eu entendo que as mudanças elas vão vir, e o medo desses jovens muitas vezes é o de mudar, né? Então e se eu escolher e de repente, né, mudar? Então eu acho que eu diria assim, pode angustiar, mas conforta, né? Espere pela mudança, a mudança vai acontecer, mas não se perca no meio do caminho, né? Sim. Então, trabalhe o autoconhecimento e que, trabalhando o autoconhecimento, os seus valores pessoais, os seus critérios, eu acho que isso fica mais tranquilo, essa escolha fica mais tranquila. Com certeza. Bom, para mim foi muito esclarecedor ter você aqui comigo. Obrigada. Batendo esse papo super importante, super relevante, super atual. Muita gente, muitos jovens, com certeza, vão assistir e vão, assim, se sentir iluminados, porque é muito, assim, todos nós já passamos por isso, e a gente sabe que não é uma decisão fácil, não é uma fase fácil, mas que todo mundo deve ficar tranquilo, né? Porque isso passa e quando, tipo, esse período passa, a gente sente saudade, não é mesmo? Exatamente. Mas quem tem dificuldade para lidar com isso, né, precisa buscar um suporte, certeza. precisa buscar uma ajuda. É muito importante. E se você gostou desse papo nosso, por favor, procure o Instagram da Bárbara, que ela estará, o Instagram profissional dela é Psicobárbara. E para mais informações, dúvidas, ou se você quiser conhecer melhor o trabalho dela, ela explica muito bem, principalmente sobre carreira profissional e desenvolvimento, para você saber qual profissão você vai seguir. Todo esse discernimento profissional a Bárbara oferece e fala no Instagram dela por lá. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a presença da Bárbara. Obrigada, eu que agradeço. E até uma próxima. Tchau, tchau!